Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda e quentíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu tenho certeza que todos aqueles que acompanham as nossas plataformas sabem que no dia de hoje tem início a celebração do dia de luto nacional do povo judeu, Tisha B'Av, o dia 9 no mês de Av do calendário judaico. Nessa ocasião, não por coincidência, naturalmente, teve lugar, ao longo da história milenar do povo judeu, a ocorrência de inúmeros desastres, verdadeiras catástrofes que se abateram sobre os Bnei Israel. E o mais significativo de todos esses desastres foi a destruição do primeiro e do segundo Beit HaMikdash, o templo sagrado. E quando começar Tisha B'Av, nós vamos iniciar um jejum de 25 horas. Eu decidi não me afastar muito de casa, vim até os jardins aqui do Monte Herzl para poder compartilhar com vocês a minha mensagem de Tisha B'Av. Me permitam sentar e aproveitar essa sombra tão agradável. E quero começar dizendo a vocês que há cerca de 3 semanas atrás, no dia 17 de Tammuz, nós iniciamos o período de luto nacional. São 3 semanas que nós chamamos de Ben HaMetzarim. E nós iniciamos com um jejum parcial. Nessa data, os exércitos babilônicos rompem os muros da cidade velha, Jerusalém. 3 semanas se passam e finalmente o Beit HaMikdash é completamente destruído. E preciso dizer que nós pranteamos com lágrimas e sentimentos verdadeiros tudo aquilo que nós perdemos. Mas, Átila, o que foi que vocês perderam? Nós perdemos o mais importante canal de comunicação direta com Deus, porque Kadosh Baruch Hu se revelava abertamente no Beit HaMikdash. E quando o templo foi destruído, nós perdemos essa conexão. E adicionalmente também perdemos a nossa liberdade. No último vídeo aqui do nosso canal eu falava sobre o exílio babilônico. Nós fomos levados pelos nossos captores como escravos para o imenso império babilônico. E quando o Beit HaMikdash foi destruído pelos romanos, vejam, o primeiro Beit HaMikdash foi destruído no ano de 586 antes da Era Comum, e o segundo Beit HaMikdash foi destruído pelos romanos, liderados por Tito, os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, em 70 da Era Comum. Portanto, 1956 anos nos separam do momento da destruição do segundo Beit HaMikdash. Mas, Átila, qual foi a causa da destruição do primeiro e do segundo templo? Os nossos sábios nos ensinam que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído porque aquela geração cometeu 3 graves transgressões: assassinato, imoralidade e idolatria. E os mesmos sábios do povo judeu revelam no Talmud que a razão pela destruição do segundo Beit HaMikdash foi diferente. Foi sinat rinam, foi ódio infundado. Mas os mesmos sábios que nos revelam as razões para a destruição do templo chamam atenção para o fato de que aquela geração que viveu durante o período do segundo Beit HaMikdash observava diligentemente as mitzvot. Eles cumpriam corretamente os 613 mandamentos da Torá. E eu devo confessar a vocês que ao longo dos anos, toda vez que iniciamos esse período de luto nacional, eu me pergunto, como é possível que uma geração praticasse Hesed, porque a prática de atos de bondade para com outros é parte de uma das 613 mitzvot, como é possível que aquela geração se esforçasse sinceramente em seus esforços para cumprir os 613 mandamentos, portanto eles eram, capazes e praticavam atos de bondade e ao mesmo tempo promoveram ódio infundado? Parece uma contradição difícil de engolir, de compreender. Mas é preciso chamar atenção mais uma vez, porque os nossos sábios, apesar dessa contradição, nos dizem que o nosso povo era vigilante na observância das mitzvot da Torá. Como foi possível cumprir as mitzvot, de fato, num alto nível, e ao mesmo tempo nutrir um ódio venenoso, um ódio profundo, que alguns judeus, a maioria, nutriam para com outros judeus? Nós, se quisermos fazer cessar esse tempo de exílio, esse tempo na galuta, nós somos obrigados a entender como isso foi possível. Se nós quisermos superar essa etapa histórica, virar essa página
e seguirmos as nossas vidas tendo de volta a presença da divindade na cidade santa de Jerusalém, na terra de Israel. Naturalmente, os sábios do povo judeu tentaram ao longo da história responder como era possível essa contradição evidente de uma sociedade que, ao mesmo tempo que cumpria diligentemente os mandamentos da Torá, foi capaz de promover ódio infundado. E eu devo dizer que não existe uma resposta simples, porque a natureza humana é complexa. Nós, humanos, somos capazes de experimentar uma gama imensa de emoções, até mesmo em dois extremos, simultaneamente. O homem carrega dentro de si o Yetzer Tov, por isso ele pode praticar bondade, mas ele também é influenciado pela má inclinação do Yetzer Hara, que ele carrega com ele. Essa é uma resposta amarga, sobretudo quando nós percebemos que nós não superamos as causas que produziram esse ódio infundado. E um dos nossos maiores sábios, o Rabino Israel Meir, que nós conhecemos como Hafetz Haim, nos diz, ele viveu até recentemente, no ano de 1933, marca a data de seu falecimento na Bielorrússia, naquilo que era o território da Bielorrússia, nos diz que, na verdade, ainda hoje, nós somos afligidos por esse problema destrutivo de nutrir um ódio infundado entre nós. E quando as palavras do Hafetz Haim chegam até a nossa geração, nós temos que nos obrigar a cotejar a realidade que nós vivemos para encontrar aonde que nós estamos falhando tão gravemente, que pecados estamos cometendo para que ainda hoje não tenhamos o Beit HaMikdash por estarmos promovendo ódio infundado. E aí eu quero oferecer a minha resposta, a minha reflexão. Vejam, no próximo dia 27 de outubro, o povo judeu, os israelenses, vão às urnas. Netanyahu terá concluído seu mandato e nós teremos, naturalmente, a eleição de uma nova legislatura em Israel, e como sistema de governo parlamentarismo, e o povo vai ser chamado mais uma vez a escolher o seu governo, como acontece em qualquer democracia liberal. Mas ao terminarmos mais um mandato de Netanyahu, eu não posso deixar de considerar o fato de que a oposição que o Netanyahu enfrenta, e eu me refiro internamente entre os judeus, é absolutamente desproporcional com os eventuais erros que ele tenha cometido. Todo político comete erros, mas foram seus acertos que fizeram com que Netanyahu tenha se eternizado como aquele líder político da nossa história que mais tempo governou Israel. E não governou como um ditador, governou com mandato popular, em mandatos alternados, porque ele também perdeu eleições. Então fica, para nossa reflexão, tentar compreender como é possível que entre nós judeus exista tanto ódio contra essa figura. É compreensível que o ódio que os nossos inimigos nutrem por Netanyahu exista. Afinal de contas, Netanyahu, como primeiro-ministro, ele canaliza a atenção da humanidade contra Israel. Mas aqui, dentro do nosso povo, não entender apenas a existência de divergências políticas entre os partidos que estão representados no nosso parlamento, e entender que a oposição é legítima, mas que isso não pode acontecer da forma como acontece, me parece um caminho fundamental, não só para reconhecer o ódio infundado que se dissemina entre nós, mas o caminho para superá-lo. Mas esse é um exemplo, existe um outro. Sabem vocês, eu estou completando agora no mês de julho 15 anos vivendo em Israel, e eu já fui vítima de preconceito e de discriminação na terra de Israel por ser um judeu ortodoxo que escolheu viver como judeu ortodoxo. Esse ódio infundado de determinados setores da sociedade israelense, tanto no interior da esquerda como no interior da direita, tanto entre os liberais como os conservadores, é absolutamente desproporcional. Afinal de contas, o que nos motiva a viver como judeus observantes da Torá é o fato de que Deus nos pediu isso. E você, aí do outro lado da câmera, deve estar se perguntando,
Mas se entre os judeus não se construir um caminho para superar essas relações de ódio no interior do próprio povo judeu, qual é a consequência disso? A consequência é que nós prolongamos indefinidamente esse exílio. Não há como pôr um fim nesse exílio sem corrigir a sua causa. Dito de uma outra forma, só existe uma resposta possível para tudo isso. Qual é, Átila? Cultivar sentimentos de amor pelos outros. E que essa resposta inspire a judeus e também a não-judeus. No mundo não-judeu, também é necessário, né, criar caminhos para que as pessoas possam estabelecer relações de fraternidade entre si. Mas entre nós, judeus, é preciso fazer desaparecer o ódio existente, o ódio infundado existente entre nós. E você, do outro lado da Câmara, vai se perguntar, mas espera lá, Átila, e o ódio que os judeus ortodoxos promovem contra os que querem viver na terra de Israel sem observar os mandamentos da Torá? Vou fazer agora o papel do advogado do diabo. Vejam, eu não tenho o estatuto de legitimidade para responder essa pergunta pela ortodoxia judaica. Portanto, a minha resposta está limitada à minha própria experiência e às minhas próprias razões e contra-razões. E devo dizer a vocês, me incomoda profundamente viver num país em que judeus não observem o Shabat, viver num país em que mulheres não se vistam com modéstia, viver num país em que judeus não comam caché, viver num país em que judeus desrespeitam maciçamente os mandamentos da Torá. Me incomoda profundamente viver num país em que judeus responsabilizam outros judeus pelo fato de nós não conseguirmos construir um caminho de paz com os nossos inimigos, como se a causa da guerra contínua contra o mundo islâmico fosse motivada pelos erros do Netanyahu, ou pelos erros de qualquer outro governante de Israel, ou pelos erros do nosso povo. A causa da guerra tem lugar exclusivamente fora do povo judeu. E me incomoda profundamente perceber, eu vou tratar com generosidade, essa ingenuidade, essa falta de compreensão por parte de tantos judeus das causas. E eu não me refiro nem às causas espirituais, eu me refiro às causas materiais, porque o povo judeu já fez concessões sem limites para construir a paz com os seus vizinhos. E nós não obtivemos êxito. Mas, apesar de eu ter todos esses incômodos, e também me incomoda o fato de Netanyahu não ser um judeu mais observante da Torá, apesar de todos esses incômodos, eu tenho grande orgulho, grande amor pela terra de Israel, mesmo por esse Estado liberal burguês. Eu tenho grande orgulho de viver num país que, apesar das nossas diferenças e da nossa diversidade no modo de viver e das nossas crenças, que nós possamos fazê-lo dentro de uma democracia. De modo que a tolerância que eu procuro exercitar, cultivar também nas minhas ações, espero que esteja certo ao afirmar que ela está na raiz dos sentimentos, né, que nós devemos ter em conta para construir novamente esse caminho de amor dos judeus por outros judeus, para que nós possamos em breve superar todo o luto, toda a tristeza, toda a dor que nos fez perder a presença divina de Akadosh Baruch Hu no nosso mundo, que é muito mais importante do que as divergências eventuais que existam entre nós. Se nós queremos uma Jerusalém restaurada, não há outro caminho que não seja nos aproximarmos de Deus, mas sobretudo nos aproximarmos do próximo. Mas vocês sabem, sobretudo nós brasileiros que adoramos o meme, nós somos campeões mundiais nisso, que o problema é sempre o próximo. Quando nós queremos construir uma relação, né, positiva com os outros, mas é preciso fazer um esforço verdadeiro, sincero, de aproximação com Deus, de aproximação com o próximo. No dia de hoje, nós vamos chorar. Lágrimas vão se verter dos nossos olhos se nós compreendermos verdadeiramente aquilo que perdemos, a grandiosidade daquilo que perdemos. Se nós compreendermos isso, as lágrimas não serão artificiais, o sentimento será verdadeiro, será natural, porque nós vamos compreender o que nós poderíamos estar vivendo
e o que efetivamente nós estamos vivendo. E eu gosto muito de acreditar que esse luto que o nosso povo atravessa por 1956 anos, desde o momento da destruição do segundo Beit HaMikdash, se assemelha muito ao luto vivido pelo nosso terceiro patriarca, Yaakov Avinu. Quando Yehudá, liderando seus irmãos, procura Yaakov para entregar a túnica que Yaakov fez com tanto amor para Yosef, manchada de sangue, dizendo ao seu pai que Yosef havia sido morto e devorado por um animal selvagem, Yaakov Avinu não se consolou. Ele pranteou a perda do seu filho por 22 anos. E ele pagou um preço muito alto por isso. Ele perdeu sua conexão com a divindade nesse período. Ele perdeu seu dom de profecia, sua inspiração divina. Mas ele acreditava que, de alguma forma, Yosef estava vivo. Ele não se consolou. Quando a sabedoria judaica nos ensina que nós somos obrigados a encerrar o nosso luto pelos nossos entes queridos. Mas Yaakov Avinu não se consolou. E eu acredito que nós também, sobretudo num dia como o de hoje, que vamos iniciar a celebração de mais um Tisha B'Av, também não devemos nos consolar, porque o templo não foi perdido definitivamente. Nós temos ao alcance das nossas ações a possibilidade de restabelecer o Beit HaMikdash entre nós e trazer Deus de volta para viver de uma forma revelada na terra de Israel. Portanto, preenchemos com lágrimas as nossas perdas, reconhecemos o significado grandioso delas, mas não nos consolamos. Nos agarramos à nossa fé com força completa na crença de que nós podemos e vamos ter de volta, meus amigos, nosso templo sagrado. Eu desejo a todos os judeus no mundo todo que vão fazer o seu jejum, que seja um jejum fácil, e nos vemos na próxima lição de Torá.